Assim que a mulher teve eu e minha irmã, jogou nós duas na caixinha de sapato, fomos criadas na FEBEM até 16 anos, saí, arrumaram emprego, trabalhei 6 meses na casa de família, a patroa não me pagou, roubei tudo que ela tinha, fui pra rua, aí comecei a usar droga, a primeira droga que eu usei foi cola, depois eu vi que já não fazia mais efeito, benzina, criolina. Vim de Minas, né, Belo Horizonte, para trabalhar aqui de empregada doméstica. Acho que briguei com as patroas, né? Briguei pelo direito trabalhista, inclusive. Fiquei exigindo salário alto, fiquei exigindo férias. Empregada não tem férias, não existe. Que a mulher falava, você é muito abusada, negrinha, ousada. Por que você fala comigo assim dentro da minha casa? E eu quero muito ser uma grande dançarina, uma grande cantora, uma grande escritora, sabe? Só que sempre aquela negação, isso não é pra você. Você é burra, você não tem estudo. Eu vim para São Paulo com 16 anos. Tive uma esposa que é uma mulher incrível, linda. No último ano do nosso casamento, eu estava meio angustiado, assim. Desde criança eu sabia que eu tinha um lance bissexual, sabe? Levei isso muito na boa, assim, eu não sofri no decorrer da minha vida toda e nem enquanto fui casado com isso. Na hora que eu achei que eu tinha que falar e repensar a minha vida, eu fiz. E quando eu comecei a correr foi quando eu estava na 7 de abril com meus amigos, que eu sei que era o MAP. Aí eu ficava sentada lá assistindo televisão, passou um filme chamado Carruagem de Fogo, que foi filmado na Inglaterra. Aprendi a correr da polícia, quando via para aprender eu corria. Se eu corro da polícia, eu posso começar a correr. Mandei os meninos roubar tênis, você vai roubar tênis, você shorts, camiseta e meia. Aí os meninos falaram, imagina que você vai conseguir isso. Pra calar tua boca, eu vou correr e vou provar pra você que eu consigo. Faz de conta que o preço já não é valor, que o choro nem sempre é de dor e que o sorriso também é sofrido. Leitura Livre é um encontro para a gente poder fazer música juntos. E é baseado em improvisação. As pessoas podem entrar na roda e a gente improvisa e descobre a música que a gente é capaz de fazer juntos naquele momento. Depois eu fui descobrindo os saraus, né? Aí a terceira vez que eu apresentei um texto autoral, e todo mundo falou, menina, você é boa, você escreve bem. E aí eu falei, meu, é esse momento agora, eu tenho que aproveitar e me lapidar. Comecei a estudar, fazer workshops, oficinas. Fui casado por 20 anos. Então um dia eu estava sentado na tampa do vaso sanitário e eu falei, nossa, Cris, eu preciso te falar uma coisa. Eu queria sair de casa, sabe, para viver esse meu outro lado aí. Você sempre sabe que eu sempre tive um olhar bissexual. E eu queria entender como é viver esse mundo homossexual. Mas não põe na conta do descaso todo meu sorriso. Eu que sei do que preciso e do preço da garoa. Mas aí veio a oportunidade com a dança do ventre, né? E eu fui vendo que na dança do ventre não tem mulheres negras, sabe? Quando eu ia para as baladas árabes com a professora, era como se eu estivesse entrando um monstro ali. Porque aí depois que viam que eu dançava, ela é dançarina, ela é bailarina. E eu não sabia que maratona era 42 quilômetros, 195 metros. Eu achava que era correr pouquinho, 5 quilômetros, como o pessoal acha que é hoje. Aí eu fui as últimas a chegar. Aí o pessoal gritou, tia Punk, tia Punk. Falei, olha, eu cheguei, falei, aí na hora que foram me dar medalha, aí eu falei, moço, tem gente te chamando. Na hora que eu olhei para trás, que até a medalha eu guardei e pus no pescoço, fui embora. Aí comecei a correr, gostar de correr.
Abaixo de Deus, naquilo que eu tenho fé, que é a natureza, são meus inquices, são os orixás, são os voduns, são os guias, entidades, não importa o nome que você dá. Mas é a fé, né? É a fé, é o que comanda. É a sua luz, o seu caminho. O seu diamante está na sua mão. Basta você saber lapidar. Aí vai ter seu real valor. Põe na conta do eu te amo a reciprocidade. Na tua história põe vontade e no tempo teu valor. E aí eu tava esperando uma resposta, sei lá, meio truncada dela. Eu achei que ela fosse ficar brava comigo, ela foi muito querida. Uma das coisas mais assertivas que eu fiz foi ter me permitido mudar, sabe? Essa coisa de ter sido casado com uma mulher que eu amei muito como esposa e amo muito como minha amiga, por 20 anos, com quem a gente tem uma filha adorável. A liberdade é tudo, eu acho. E é difícil de viver livre. Então a gente vai procurando nesse caminho que é musical, trazer qual que é a qualidade da relação que a gente tem. Então a qualidade da relação que a gente estabelece para fazer música também pode ser a qualidade que a gente pode ter para a relação fora do fazer musical também. A ideia é que seja bem inclusivo, então a gente vai propor coisas que a gente acredita que as pessoas vão conseguir acompanhar, e é o que tem acontecido sempre, as pessoas se sentem incluídas. A intenção é essa, que as pessoas fazem o que elas conseguem fazer, o que elas podem fazer, a ideia é que se divirtam, que tenha bem-estar, e principalmente assim, que privilegiem não só a música, mas também o encontro entre as pessoas, né? Faz de contar que teu peito agora é um mundo e nele lá no fundo, qual é tua questão? Então porque o sonho eu acho que é muito, sabe? Você fica num lugar assim, tá nas nuvens. Não, objetivamente, vamos lá, pé no chão, correr atrás todo dia. A gente tem que pisar firme. É um objetivo que eu queria tanto, então vamos correr atrás. E fazer o livro ficar pronto. Sair lá de onde quem limpava o chão, ligava com a patroa todo dia, mas fui correr atrás desse... Não, eu quero escrever um livro, e na escrita é a mesma coisa, eu não quero ficar só escrevendo, quero ser atriz, cantora, performer, né? 10 anos depois de eu ter começado como poetisa nos saraus da periferia, e hoje eu tenho meus 2 livros publicados. Delícia. Já viajei para um monte de país. Todos os países que eu vou, eu trago troféu. Tudo eu trago troféu, sempre em primeiro lugar. Agora te pergunto por que eu consigo chegar sempre em primeiro lugar na categoria ou na geral? É a força, né? E gostar, como eu falo. E se amar, porque não é difícil de onde eu vim e ter toda essa força, vocês estão vendo todas essas medalhas, essa conquista. Não coloca um rótulo na gente, porque a gente é negra, porque a gente foi doméstica, a gente não pode. E tem muita escritora maravilhosa negra, só que sempre tamparam a gente, né? Mas a gente existe, quebrar umas correntes, né? Só quero fita amarela, umas prega pra chinelos, lençol seco no varal. Dignidade, né? Dignidade é o melhor de todos, né? Melhor que dinheiro. De muita dignidade, sabedoria, equilíbrio, né? Família. Te deu um lar. Tão bom dividir um ovo sorrindo. Comer um caviar sozinho deve ser deprimente, né? Elas vêm com muita presença, e nessa presença o encontro acontece de uma maneira muito genuína.
Então, a gente vai entendendo um pouco mais sobre escuta, sobre cooperação, sobre convivência, sobre diversidade, sobre acolhimento. Acho muito bonito assim, o que a Fritura Livre tem proporcionado nesses vários anos aí de encontros. E o esporte que me deu respeito, o esporte que me deu disciplina, me deu tudo. Me deu perseverança. Leitura pouca na mesa e de noite a certeza de um abraço quente pro final. Eu sou um cara feliz e gay. Eu sou um homem livre, vai saber se amanhã não aparecer uma mulher linda na minha vida, eu não volte. Não sei. Eu fico falando, né? Pô, então não posso fazer nada, pô. É assim. E também tem sempre que especificar, escritora negra brasileira. E acreditar que a gente pode, sim, nunca deixar o outro desacreditar você, né? É isso. Ai. Acabou? Arre as roupas que lavei.